Olá, minhas irmãs, bom dia. Como diz o Salmo 3, eu me deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Então o Senhor sustentou a todas nós, a gente teve a certeza de que a gente poderia fechar os olhos e dormir, que o Senhor iria nos acordar no dia seguinte. E hoje eu queria compartilhar com vocês, minhas irmãs, um texto que o Senhor tinha já me dado há alguns dias. E como eu falei para vocês, eu iria fazer a leitura dele, à noite, na nossa oração das 23, mas o Senhor colocou no meu coração sobre Jonas, pra gente falar sobre Jonas. E voltando ao texto que ele já havia me dado, de Hebreus, eu queria compartilhar com vocês, vai aparecer aqui na tela, eu queria que vocês lessem comigo. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação do deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. É muito importante, minhas irmãs, a gente estar participante do corpo de Cristo, estar num lugar onde as pessoas têm a liberdade de te exortar nos momentos em que você erra, para que não haja em você um coração endurecido pelo engano do pecado. Eu queria aqui dar 2 exemplos de 2 irmãs que às vezes conversam comigo e elas descobriram a traição. Só que o contrário de muitas outras, porque a maioria, o marido se encanta, vai embora de casa e vai ficar com a amante. Assim aconteceu comigo e acontece com a maioria. Mas essas 2 irmãs, elas tiveram um marido que caíram em pecado, que adulteraram, e elas não conseguem perdoar. Elas não conseguem viver uma vida normal, vivem jogando na cara, dizendo, querendo saber como foi, perguntando os detalhes, Minhas irmãs, pelo amor de Deus, não façam isso, eu já conversei, e se você que está ouvindo também faz a mesma coisa, por misericórdia, não faça isso. O Senhor tem dado uma nova chance, para que você aprenda sobre perdão. Porque o perdão não vem da gente, que a gente diz, tá bom, já te perdoei, como se o mérito fosse nosso. O perdão a gente tem que buscar no Senhor, para que a gente consiga perdoar aquela pessoa que feriu. E Jesus ensinou que era 70 vezes 7. Minha irmã, se esse homem errasse contigo num dia só, 70 vezes 7, que é mais de 400 vezes, você deveria perdoar. Isso não quer dizer também que você é uma pessoa que tem um relacionamento abusivo, que até machuca você, que você deveria perdoar e continuar. Não, se sua vida está em risco, você deve buscar suas autoridades, da sua vida espiritual, na sua igreja, conversar a situação e sim, nesse caso, você deve se apartar para que porque sua vida está em risco, para que você não perca a sua vida, dos seus filhos. Não falo dessa situação. Eu falo de situações como essa, quando é só emocional, o ego ferido, quando a mulher realmente descobre a traição e dói, gente, dói muito. Eu passei por isso também, eu sei como é. A dor da traição, a gente sabe que é difícil mesmo. Só que, além de não conseguir superar, os maridos vão, pedem perdão, não estão mais cometendo o pecado, já se apartaram da pessoa com quem eles tiveram esse relacionamento. Às vezes a mulher está atrás dele, tenta adicionar em redes sociais ou manda alguma mensagem, mas ele realmente não quer, porque quando o homem está com um amante, ele não se importa com a esposa, ele sai de casa mesmo, ele trata a esposa com frieza, Mas quando ele está, vamos dizer assim, se esquivando da amante, ele tira das redes sociais, ele tira do celular. E aí vem a mulher e tá ali o tempo inteiro querendo saber detalhes, falando, jogando na cara, relembrando aquele momento que ele viveu. Isso é péssimo, minhas irmãs. E quando eu falo péssimo é porque quem cometeu um erro, quem comete um pecado e se arrepende e pede perdão e quer retomar de onde parou, ele não quer ouvir as acusações, ele quer a misericórdia. Sabe quando a gente erra para com Deus e a gente corre, pede misericórdia, pede para que não tenha consequência, sabe? E quer que Deus nos perdoe. Mas aí o outro erra, a gente quer que Deus vá lá, pese a mão como juiz e desça, e faça vingança. Mas na nossa vez, a gente não quer vingança. Quando a gente erra, a gente quer a misericórdia de Deus. Então, quando a gente precisa passar por situações de perdão,
É o Senhor nos ensinando a perdoar. Porque hoje, para mim, é só uma cicatriz. Uma cicatriz não dói, sabe? Quando a gente tem uma cicatriz, a gente lembra o que foi que aconteceu, que a gente tem aquilo, mas aquilo já não dói mais. Essa dor da traição, né? Essa dor do ego ferido vai passar, minha irmã, mas o que você fizer agora não vai. Existem mulheres que chegam a bater os maridos, que chegam a xingar e acabam por mandar o marido embora de casa. Só que esses sentimentos, eles vão passar. E sentimentos, eles são passageiros, mas decisões, elas podem ser permanentes. Em uma dessas, você pode mandar o seu marido embora, ele se achar tão humilhado pelas coisas que você está dizendo, pelo pecado que ele já cometeu, pelo engano que ele está vivendo, e ele realmente ir embora de casa e nunca mais voltar. Então, minha irmã, quando a Bíblia fala que a mulher ganha o marido em silêncio, é porque mesmo que esteja doendo, você não vai jogar, despejar, vamos falar assim, vomitar a sua dor em cima do seu marido. Você vai lá para o seu quarto e pega essa dor toda e fala para Deus. E derrama essa dor toda para Deus, porque Ele sim pode resolver a tua dor, pode fazer a cicatriz começar a se formar. Mas você falar só fica remexendo nessa ferida e cada dia mais vai doer em você e vai doer também no seu marido. Então, minhas irmãs, não permitam raiz de amargura no coração de vocês. Eu sei que não é fácil, mas comece a buscar no Senhor através da oração, perdão. Pede para o Senhor acalmar teu coração, te ensinar a perdoar, fazer essa dor passar, cicatrizar essa dor, certo? E continuando aqui a nossa leitura, em Hebreus 5:7, que foi algo, inclusive, que foi assim um divisor para mim, que foi descobrir que o Senhor Jesus, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que ele sofreu. Então diz assim, o qual nos dias da sua carne, ou seja, lá nos dias em que ele ainda estava, antes da crucificação, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Embora ele sendo filho, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Aqui ele está lembrando o episódio de Jesus lá no Getsêmani, lá no Monte das Oliveiras, quando ele foi orar, e a Bíblia diz que lá em Lucas 22:39 e até o 44, diz assim, e saindo, foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiam. E quando chegou àquele lugar, disse, orai para que não entreis em tentação. E aí ele passa, aparta-se dos discípulos e põe-se de joelho e ora dizendo ao Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E ele foi e voltou e fez essa oração 3 vezes, minhas irmãs. A mesma oração ele fez ao Pai. Pai, se possível for, aparta de mim esse cálice, mas que contudo não seja feita a minha, mas a tua vontade. E aí o versículo seguinte fala que apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia, que o consolava. E ele estava posto em agonia, orava mais intensamente e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Então imagine o desespero e a ânsia de Jesus pelo que ele sabia que ia passar, a chegar ao ponto de suar sangue, Então assim, ele estava realmente muito angustiado. E a Bíblia diz lá em Hebreus, como a gente leu anteriormente, que ele suplicou ao Pai. E ele foi por causa da dor, foi por meio da dor que ele aprendeu a obediência. A obediência foi aprendida por meio daquilo que ele sofreu. E é o que está acontecendo com a gente no deserto. É a mesma coisa. O Senhor está somente nos ensinando a obedecer ao Pai por meio daquilo que temos sofrido aqui nesse deserto. Eu posso te dizer isso porque quando eu olho para trás, lá em 2019, quando eu estava lá, meu Deus, parecia que Deus não me amava, que como é que Deus pôde deixar eu passar por aquilo. Na época eu estava com 2 bebês gêmeos ainda, tinha o nosso mais velho que estava com 3 anos e meio. E assim, para quem é mãe de gêmeos, sabe que a gente assim fica meio, o que é que eu vou fazer, como vai ser, como eu vou cuidar, E a gente não sabe, a gente é mãe, a gente não tem manual de como criar os filhos. Então, de repente, eu me vi sozinha com os 3, para lidar com todas as situações do dia a dia. E assim, parecia que Deus tinha me abandonado. Mas hoje já há um tempo, eu posso olhar para trás e dizer graças a Deus por tudo. Inclusive pelo amante que apareceu entre nós, que apareceu no nosso meio. Porque foi por meio daquela dor, daquele sofrimento, que eu aprendi não só a obediência ao Pai, mas que Ele me tirou daquele meio religioso e que hoje eu posso conhecer a Deus de verdade, que hoje eu tenho o apoio do corpo de Cristo de verdade, um evangelho sem mistura, onde você é confrontado, E isso é muito importante, minhas irmãs. É importante que vocês façam parte do corpo de Cristo, não somente de uma igreja. Ir para a igreja e um domingo, uma quarta, um dia de oração,
Isso qualquer pessoa pode fazer. Mas um discípulo de verdade, ele busca no Senhor a sua suficiência, é lá que ele vai para buscar os conselhos, é no corpo, que é lá na palavra diz que o corpo edifica o próprio corpo. Então nós somos edificados entre nós, né? Nós nos edificamos com aquilo que a gente vive, né? No outro dia eu estava ouvindo um dos nossos pastores falarem que depois que a gente se converte, não vem um anjo todos os dias de manhã acordar a gente, vamos lá que eu vou te levar aqui, você não vai pecar mais. Quem dera. É por meio do corpo de Cristo que essas coisas vão sendo aperfeiçoadas. Quando eu tenho algum pensamento, eu venho para trazer a luz. Quando acontece alguma coisa comigo, eu estou ali, tenho alguém sempre para vir trazer o que está acontecendo, para que me dê um conselho da parte do Senhor. Então é o corpo que vai edificar meu próprio corpo. Então, minhas irmãs, é isso que eu quero passar para vocês através dessa mensagem. Dizer para vocês que o perdão vem do Senhor e que você deve buscar no Senhor esse perdão. O nosso modelo não é um pastor, o nosso modelo não são as pessoas que fazem coisas erradas dentro da igreja, o nosso modelo é Jesus, Ele é o nosso alvo, né? O nosso alvo é ser parecido com Ele, então tudo que a gente faz todos os dias é para buscar ser mais manso, mais misericordioso, mais santo, se santificar todos os dias. Então, o deserto agora, o foco não é teu casamento, é como eu sempre digo, o deserto sobre sua restauração pessoal. Eu não sei o que você passou na sua vida, os seus traumas de infância, adolescência, do início do casamento, eu não sei, mas o Senhor sabe da vida de cada um e Ele quer tratar todas essas coisas, porque nós sabemos que vivemos dias, os tempos do fim. E o que o Senhor tem para fazer agora é aperfeiçoar todos aqueles que vão subir com Ele. Então, o que Ele puder fazer, imagine. Hoje eu posso dizer isso olhando para trás, porque imagine, eu prefiro 1000 vezes passar por tudo aquilo de novo do que ficar como eu estava e no dia que Jesus voltar eu não subir. Então tudo, meus irmãos, tem efeito para a eternidade, tudo tem a ver com nossa eternidade, todas as coisas vão sempre cooperar para a nossa eternidade com o Senhor. E hoje pela manhã, minhas irmãs, essa é a minha oração ao Pai, é que Ele possa trazer para nós de volta esse desejo, esse anseio pela nossa eternidade, e não somente pelas coisas que acontecem aqui. Então vamos orar. Senhor Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja gravando sim, Senhor, a eternidade em nossos olhos, para que a gente não venha somente olhar as circunstâncias, as coisas que passamos aqui. O Senhor prometeu, Senhor, que nós teríamos a vida eterna e que a única coisa que teríamos nesse mundo, com certeza, seriam as aflições, mas que o Senhor estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pai, eu te peço que abra os olhos das minhas irmãs, Senhor, espiritualmente, Senhor, para que as coisas que acontecem aqui não venham, Senhor, diminuir a fé, ou até mesmo trazer incredulidade nos corações, que o pecado não venha endurecer, Senhor, os corações das minhas irmãs, que elas não sejam enganadas pelo que elas sentem, pelo que está acontecendo com os seus maridos, pelo abandono em relação aos filhos, que muitas vezes nos fazem reagir da forma errada. Senhor, ensina as minhas irmãs a agirem e reagirem como cristãs. Por favor, Senhor, que se elas estão no meio de um sistema religioso, Senhor, que assim como o Senhor fez comigo e com tantas outras irmãs, que o Senhor possa, Senhor, direcionar elas para um outro lugar, Senhor, para um lugar em que haja a palavra, Senhor, para onde haja um confrontamento, Senhor, para onde haja consolo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, não nos deixa, Senhor, no engano da religiosidade, Senhor. Não nos deixa no engano, Senhor, de fazer aquilo que o nosso coração deseja, que os nossos sentimentos mandam. Pai, por tantas vezes, Senhor, quando alguém nos magoa, assim como os nossos maridos fazem por meio da traição. Senhor, quantas vezes temos vontade de fazer tudo aquilo que vem na cabeça. Deus, tem misericórdia das minhas irmãs, Senhor. Tem misericórdia dessa irmã que a gente conversou mais cedo, Senhor. E ela disse que chegou até a machucar o próprio esposo por conta da raiva que ela estava sentindo de descobrir a traição. Pai, em nome de Jesus, interfere, Senhor. São mais de 20 anos de casamento, Senhor. Não permita que Satanás destrua essa família, Pai, em nome de Jesus. Dá sabedoria e discernimento à minha irmã. Dá sabedoria e discernimento a todas as minhas irmãs que estão ouvindo aqui, Senhor, nesse momento. Estão buscando no Senhor força para continuar, Senhor. Estão buscando no Senhor sabedoria para agir dentro de casa, seja com o marido em casa ou com o deserto, com o marido fora de casa. Meu Deus, eu sei que todas aquelas que estão aqui buscando ouvir a Tua palavra, buscando um momento de oração contigo, o que elas querem, Senhor, é que o Senhor capacite, aperfeiçoe elas para fazerem a Tua vontade. E assim como o Senhor aperfeiçoa a nós que já vencemos o deserto, como o Senhor tem aperfeiçoado, porque todos os dias, Senhor, passamos por provações, todos os dias existem situações difíceis em nossas vidas e o Senhor tem nos feito vencer, Senhor.
Ajuda as minhas irmãs a vencerem esse momento tão difícil dessa primeira fase do deserto, meu Deus. Em nome de Jesus, dá um dia de paz, Senhor, dá uma manhã de paz, um dia de paz às minhas irmãs. Que seja um dia cheio, Senhor, da Tua revelação, da Tua vontade. Se revela para as minhas irmãs, Senhor, fala ao coração delas, em nome de Jesus. Por misericórdia, Senhor, não nos deixe, Senhor, cair em tentação, assim como o Senhor nos ensinou a orar. Pai, não nos deixa cair em tentação, nos livra de todo mal, livra do mal do nosso coração, dos nossos pensamentos, das nossas decisões diárias, Senhor. Seja o Senhor a nos instruir, a falar aos nossos corações nesses momentos, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, Senhor, ajuda-nos a consertar tudo aquilo em nossa vida que não te agrada, para que minhas irmãs possam, Senhor, sair desse deserto o quanto antes. Nós sabemos como é bom quando vai chegando ao final, que a gente consegue entender o propósito, que a gente consegue ver as coisas que aconteceram, consegue ver a mão do Senhor sobre todos os momentos. Então ajuda e guia, Senhor, guia as minhas irmãs a esse lugar, Pai, em nome de Jesus. Dá um dia tranquilo de trabalho para as que trabalham, um dia tranquilo em casa, Senhor, para as que ficam em casa, que cuidam dos seus filhos, da sua casa, do seu marido. Pai, em nome de Jesus, eu te peço cobertura, Senhor, espiritual sobre todas nós, discernimento espiritual, Senhor, e sabedoria do alto, Senhor, para a gente poder saber agir nas situações. Pai, em nome de Jesus, nós juntas, Senhor, te pedimos, Pai, nos socorre nesse momento, nos ajuda, Senhor, a fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Amém. Minha irmã, fique em paz, vai com Deus para o teu trabalho, começa o teu dia em casa, na presença do Senhor. Coloque músicas, coloque hinos que encham teu coração e tua mente de esperança. A Bíblia fala sobre trazer à memória aquilo que dá esperança. Então, em nome de Jesus, minha irmã, se encha das coisas do Senhor, para que você possa não somente experimentar da presença do Senhor na tua vida, mas que você também possa transbordar na vida de outras pessoas. Existem tantas pessoas, seja no seu trabalho, seus vizinhos, alguém que você passa no supermercado, na padaria, em algum lugar. Existe uma mulher também que está passando por uma situação parecida com a sua e o Senhor quer te transformar, quer te curar, para usar você para curar também essas pessoas. Então se permita ser transformada pelo Senhor e permita-se também que o Senhor, através da tua vida, transforme outras vidas. Então fique em paz, minha irmã, e tenha um dia completamente cheio da presença do Senhor.